Respire fundo, você não está sozinho. Pastor Silvio Alves por aqui. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e toda a sua família. Hoje eu quero falar de um telhado que ficou quebrado, mas também eu quero falar de um homem que saiu andando. A mensagem de hoje é para você que teve alguns prejuízos, perdeu dinheiro, fez negócio que não deu certo, teve uma despesa que talvez você não esperava, ou alguma coisa que quebrou, sabe? Alguma coisa que saiu do seu controle, e talvez o seu maior medo agora é que esse prejuízo que chegou no seu bolso não chegue também ao seu coração. Hoje o nosso destino é o Evangelho de Marcos, capítulo 2. O texto, ele mostra que Jesus estava em Cafarnaum e a notícia, ela se espalhou. Jesus está em casa, a casa ficou lotada, tinha gente que já não havia mais espaço, nem junto à porta. E Jesus pregava a palavra. Até que 4 homens chegaram carregando um paralítico e eles queriam colocar aquele homem diante a Jesus. Mas havia um problema. Eles não conseguiam entrar. A porta estava bloqueada pela multidão. Agora, imagine você comigo. 4 homens carregando um amigo. Chego a casa, olha para a porta, não tem como passar. E alguém tem uma ideia. Vamos pelo telhado. E eles sobem. Carregam aquele homem até lá em cima. E em Marcos, capítulo 2, versículo 4, diz que eles descobriram o telhado aonde estava e fazendo um buraco baixaram o leito que estava o paralítico. Agora, preste atenção nesse detalhe. A gente sempre prega sobre o paralítico. Prega sobre 4 amigos, prega sobre a fé, prega sobre Jesus perdoando os pecados, prega sobre o homem se levantando. Mas hoje eu quero olhar para uma coisa diferente. Qual, pastor? O telhado. Porque depois que todo mundo foi embora, o telhado continuou aberto. Você percebe que alguém teria que consertar aquilo. Houve um dano material ali. A casa recebeu uma marca daquilo que aconteceu, mas que um dia aquela casa tinha acabado de presenciar, mas um telhado ficou quebrado. O homem saiu andando. Ei, escute isso com seu coração desarmado, tá? Nem todo prejuízo consegue transformar a sua vida em perda, porque tem coisas que atingem o material, mas você não pode permitir que atinja a sua alma, que atinja o seu coração. Você pode perder dinheiro sem perder a paz. Pode ter uma conta inesperada sem perder a fé. Pode ver algumas coisas materiais se quebrar sem deixar o seu coração quebrar junto. Pode passar por uma fase financeira difícil e continuar dizendo: Deus continua sendo o Deus da minha vida. Sabe por quê? Porque existem pessoas que sofreram 2 vezes. Primeiro perderam, sabe, do lado de fora. Depois deixaram a perda entrar pelo lado de dentro. Perderam dinheiro e depois perderam o sono. Perderam o bem e depois perderam a paz. Tiveram prejuízo e depois passaram meses se alimentando de raivas, culpas, amarguras. Porque o prejuízo começou na conta, mas terminou morando no coração. Ei, respire fundo. Você não está sozinho. Talvez, quem sabe, tenha algum telhado quebrado hoje na tua vida. Alguma coisa que você olha e pensa: vou ter que consertar isso. Ei, conserte se for possível, recupere se for possível. Se precisar reorganizar as finanças, reorganize. Se precisar começar de novo, comece. Mas não deixa um telhado quebrado quebrar você também. Porque o telhado, ele era importante, é verdade, mas o que Jesus estava fazendo dentro daquela casa era muito maior. Olhe que coisa forte que eu vou te falar agora. Quando aquele homem desceu pelo buraco, Jesus não começou pelo problema das pernas dele. Marcos capítulo 2, versículo 5 diz que: filho, perdoado estão os teus pecados. Jesus foi mais fundo. Todo mundo conseguia ver a paralisia. Jesus viu
o homem inteiro. E depois disso, ele diz: levanta-te, toma o teu leito e vá para a tua casa. E o texto mostra que o homem se levantou, pegou a sua cama que antes carregava e agora saiu carregando. Aquela cama que carregava a ele por muito tempo. Agora imagine essa cena. Alguém poderia olhar para cima e dizer: que prejuízo, olha o telhado. Mas alguém poderia olhar para a porta e dizer: olha aquele homem, era paralítico, agora ele está andando. Ei, é uma questão de onde você coloca os seus olhos. Tem gente olhando tanto para o buraco do telhado e não conseguiu mais celebrar o que Deus preservou dentro da casa. Sim, você perdeu alguma coisa, mas olhe também aquilo que ficou, porque a sua vida tem valor, porque a sua família tem valor, a sua comunhão com Deus tem valor, a sua fé tem valor, a paz que Deus colocou dentro de você não tem preço, não tem dinheiro que paga a nossa paz. O telhado, ele pode ser consertado. E aqui está uma palavra que eu deixo para o seu coração hoje. Não transforme o prejuízo material em uma ferida espiritual. Dinheiro a gente reorganiza, coisas a gente conserta. Alguns bens podem ser comprados novamente, mas proteja o seu coração, proteja a sua fé, proteja a sua paz. Continue confiando em Deus, porque aquela casa terminou o dia com o telhado para consertar, mas também com uma história que ninguém poderia apagar. Por quê, pastor? Porque Jesus esteve ali. O homem entrou carregado e esse homem saiu pela porta com as próprias pernas. Entenda, então quando você olhar para aquilo que perdeu, não se esqueça de olhar também para aquilo que Deus preservou. Se o telhado quebrou, a gente conserta, mas o coração, ele continua inteiro. A fé continua de pé e Jesus continua dentro da casa. Deus abençoe a sua vida. Não deixa o prejuízo do lado de fora virar um prejuízo do lado de dentro, tá bom? Oh, glórias!